Bem, vamos aí a mais uma aula de tópicos selecionados de geometria diferencial, conhecendo um pouco mais sobre curvas e superfícies. Hoje a gente vai ter aqui o mesmo tema, né, que é curvas, só que agora a gente vai ampliar um pouquinho mais essa visão, né? A gente estava só no espaço bidimensional, agora a gente vai para o espaço tridimensional, tá? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem gostar aí das aulas, não esqueça de curtir, tá bom? No final. Bem, então só recapitulando, a gente viu aí algumas curvas bidimensionais, né? E para que essa curva seja uma curva parametrizada, né? A gente tem que ter as componentes, as funções coordenadas aqui diferenciáveis, certo? Então aqui nesse caso, a gama de t igual a tt, claramente é uma curva diferenciável, certo? E na verdade essa curva é uma reta. Olha só que coisa, que curiosidade, né? Então a reta ela é uma curva com a curvatura nula, certo? Então nós temos aqui um exemplo, né, de uma curva, certo? Uma curva de curvatura nula, que é a reta. A gente teria aí outras curvas, né, nesse mesmo âmbito aí que nós já vimos, que vocês já viram em cálculo 1, né? Mas aí eu vou deixar para vocês pesquisarem no livro texto, tá ok? Nós temos aí também esses tipos de curvas fechadas, né? Que no caso aqui são as nossas cônicas, né? No caso aqui essa circunferência, certo? Aqui nesse caso não está centralizada na origem, mas qualquer um tipo de circunferência está valendo aqui, tá? Nós temos aí outros tipos de curva bidimensionais, nesse caso aqui diferenciável, né? E que tem autointerseção, ó, pode ver que ela se cruza. Então, a gente tem aí vários modelos desses tipos de curvas, vocês podem estar aí pesquisando em outras literaturas, certo? Então, essas curvas, elas são bem diversificadas, tá? E coloquei aqui uma que não é diferenciável, uma curva que não é diferenciável. Ela tem aqui, ó, t módulo de t. A gente sabe que o módulo de t não é diferenciável no zero, né? Nesse caso, porque tem um bico aqui, tá? Mas é uma curva não diferenciável. Só tem que ter cuidado quando vocês começarem aí a disciplina de cálculo 2. Essa curva, ela vamos dizer assim, serve de contraexemplo para algumas coisas, né? Tá bom? Tem a cúspide também, para quem quiser dar uma olhada no livro texto, e está plotando no GeoGebra, tá ok? Todas essas curvas foram plotadas no GeoGebra, como vocês viram, é bem simples, basta colocar as componentes, né, as funções coordenadas em forma de vetor, né, e utilizar aí as operações básicas na entrada, certo? Bem, aí vamos falar das curvas tridimensionais, tá? Então, a gente com certeza está falando de funções vetoriais, né? Como a gente viu no início. Esses tipos de curvas ou de funções vetoriais vai estar aqui, ó, a alfa saindo da reta, né? No intervalo da reta e chegando agora nesse R3, que é um universo um pouco maior do que o R2, tá? Então, aqui só para a gente lembrar, a gente sempre vai estar associando um parâmetro, né? Que é o t, em geral é o t, e aqui você vai estar associando as funções coordenadas, tá? F de t, g de t, h de t, porque são 3. Está chegando no R3, tá bom? Claramente, se essas funções aqui forem diferenciáveis, a gente vai ter uma curva parametrizada, né? Diferenciável. E no caso de plot de gráficos, como a gente está num universo um pouco maior, né? Que é o R3, em alguns casos, a gente vai conseguir somente visualizar o gráfico por meio de recursos gráficos, tá? No caso, o GeoGebra ele consegue, MATLAB, as calculadoras científicas, certo? Então, você teria que ter um pouquinho mais de tecnologia, vamos dizer assim, né? Mas, em alguns casos, a gente vai conseguir, sim, plotar o gráfico dessas funções, tá bom?
Qual vai ser a nossa ideia agora para tentar representar essas curvas? Bem, a gente vai tentar interpretar duas das coordenadas, né? Pensando no R2, e depois a gente vai pensar na terceira dimensão, ok? Então aqui eu coloquei o gráfico, né? Agora a gente está nesse universo R3 aqui, a nossa curva. Um ponto dessa curva vai ter 3 coordenadas, né? F de t, G de t, H de t. E lembrando que em alguns livros a gente tem também esse tipo de representação para curva tridimensional, tá ok? R de t igual a F de t, G de t, H de t, tá? Entre esses entre esses conectores aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos para um exemplo, né? Descreva a curva definida pela função vetorial 1 mais t, 2 mais 5t e menos 1 mais 6t. Então a gente vai continuar com aquela nossa ideia de identificar essas funções vetoriais, no caso com um ponto do R3, tá ok? Então aqui, como está no R3, é um x, um y e um z, tá? Lembrando lá de álgebra linear, a abscissa, a ordenada e a cota, certo? Então a gente vai identificar essas funções, certo? Então aqui, ó, x igual a 1 mais t, y igual a 2 mais 5t e z igual a menos 1 mais 6t, certo? Então, para quem fez aí álgebra linear, vai lembrar aqui dessa estrutura que nós vimos em álgebra, certo? A gente tem claramente aqui a equação de uma reta tridimensional, certo? Onde a gente tem o ponto inicial, 1, 2 e menos 1, e onde a gente tem o vetor diretor 1, 5 e 6, certo? Então, a gente consegue facilmente plotar essa reta no GeoGebra. Vamos lá para o GeoGebra rapidinho. Deixa eu só tirar aqui esses exemplos que eu tinha colocado. Então, nosso ponto é 1, 2 e menos 1, né? Então, vamos colocar esse ponto aqui. Ponto, vou chamar de A, igual a 1, 2 e menos 1. Espero que seja esse. 1, 2 e menos 1, certo. Aqui nesse caso, pessoal, como está no R3, a gente vai precisar aqui exibir a janela de visualização 3D, tá? Para poder a gente conseguir visualizar esse ponto. Então, tá aqui o ponto, ó. Estão vendo? Ponto A. Aí, só lembrando que quando a gente vai colocar aqui o vetor, o vetor 1, 5 e 6, né? 1, 5 e 6. Então, podem ver que o GeoGebra ele é tão legal assim que se você utilizar a nomenclatura de uma letra maiúscula, né, ele já vai identificar que isso aqui é um ponto, tá? E se você utilizar uma letra minúscula, ele já vai identificar isso aqui como vetor, tá? Apesar de terem a mesma identificação, você utilizando as simbologias corretas, o próprio GeoGebra ele já faz essa distinção para você, tá? Então, só lembrando lá de álgebra linear, a gente pega esse vetor aqui e arrasta para cima desse ponto, porque esse ponto, ele é o ponto da reta, tá? Vamos utilizar aqui essa ferramenta também do GeoGebra, ó, reta. Aí aqui, ó, tem ponto, 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 reta paralela, ponto, vetor diretor. Esse aqui, ó, vetor diretor. Então aqui você já pode identificar o ponto que você já colocou lá em cima, tá? Ponto A, que é o ponto inicial, e o Vzinho, que é o vetor diretor. Tá ok? Então nós temos aí a nossa reta que representa a nossa curva, ok? Então, novamente, uma reta é uma curva de curvatura nula, certo? Só que agora está no espaço tridimensional, beleza? Então, vamos retornar aqui.
Beleza. No livro texto também tem uma outra maneira mais rápida de você... Aqui a gente está fazendo, né, sempre analogia à álgebra linear, certo? Mas você poderia também ter uma outra maneira mais rápida, que é P0 mais 1 menos T vezes o P1, né? Mas isso aí são nomenclaturas diferentes que vai dar no mesmo, tá? Mas isso aqui tá tranquilo. Você identifica o ponto inicial, o vetor diretor e depois utiliza essa ferramenta do GeoGebra para plotar a reta em 3D. Um outro exemplo aí mais rebuscado, né? Esboce a curva cuja equação vetorial é dada por R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais tk. Só lembrando novamente que a gente está fazendo uma fusão de todos os conhecimentos que vocês já tiveram anteriormente, tá? Então, aqui nesse caso, vocês lembram que tem os versores do R3, que é o IJK, que forma uma base para o R3, né? A base canônica. Então, a gente também pode representar a reta dessa forma, tá? Então, a gente poderia também colocar entre parênteses as coordenadas aqui, tá ok? Então, a mesma coisa nós vamos fazer, identificar as funções coordenadas, identificando isso com um ponto do R3, tá? Então, x, y, z. Então, o x é cosseno de t, o y é seno de t e o z é t, certo? Então, olhando para essas duas primeiras coordenadas aqui, a gente faz uma lembrança lá das curvas bidimensionais. A gente sabe que isso aqui é a parametrização de uma circunferência, né? Cosseno de t, seno de t. Beleza? Então, lá no plano x e y, a gente tem uma circunferência. Agora, utilizando essa terceira coordenada, a gente percebe que esse t aqui é uma reta, né? Só que essa reta, pessoal, essa reta, ela vai estar aqui dentro desse cilindro aqui, tá? E ela vai crescendo conforme a gente vai aumentando o valor de t, o parâmetro, né? E como essas funções aqui são cíclicas, né? Então, ela vai formando esses novos círculos aqui e dando esse formato que é o formato de uma hélice, tá? Então, essa curva aqui é chamada de hélice, tá ok? Se você tivesse ficado, claro, né? A primeira vez que você vê isso, você fica meio, meu Deus, por que essa reta aqui vai formar essa hélice e tal? Você pode também, pegando alguns pontos, nesse caso seria interessante, né? Então, você pode pegar aí o ponto 0, t igual a 0, aí você identifica o ponto, que vai dar 1, 0, 0, né? 1, 0, 0 tá aqui. Aí depois você pega o parâmetro π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π sobre 2 é 1, e o z é o próprio parâmetro, que é π sobre 2. Então, já está bem aqui, ó. Então, aí você poderia percorrendo aí para saber até qual é o sentido, né? Que a curva tá crescendo, né? E aí, para que você consiga ter certeza de que essa realmente é a curva, você pode dar e pegar aí alguns pontos, tá? E identificar isso aqui na própria curva só para ter a certeza, tá ok? Só lembrando que essa estrutura aqui a gente tem no nosso DNA, né? Claro que aqui são duas faixas, né? Chamado de hélice dupla, mas aí se a gente desconectar aqui, a gente vai ter as hélices, tá? Então, para vocês verificarem que essas curvas, elas estão no nosso cotidiano, né? No nosso meio, no meio em que vivemos, tá? No meio científico, no meio tradicional aí dentro de casa, em alguns outros lugares, a gente consegue identificar essas curvas, ok? E aí umas curvas mais diferenciadas, né? Onde a parametrização delas aqui são bem mais rebuscadas, né? E aqui, no caso, a gente tem aqui a espiral toroidal, certo? Vocês podem estar plotando aí no GeoGebra, que é essa molazinha, certo? Percebo que apesar dela ter várias nuances aqui, ela é uma curva fechada, tá? Aqui a gente tem esse nó de trevo,
que também é uma outra curva meio que tem alta interseção e a curva tem torção, né? Então, ela é bem diferenciada. Se vocês quiserem estar utilizando aí o GeoGebra para plotar esse tipo aqui. Só lembrando que, em alguns casos, nesse caso aqui, possa ser que o GeoGebra ele fica limitado ali no parâmetro, tá? Então, tentem aumentar um pouquinho o parâmetro, de 0 a 2π ou de 0 a 20π, para poder conseguir fechar aqui a nossa curva, senão ela vai ficar incompleta, tá ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse assunto, né, de curvas tridimensionais, é realmente fascinante, né? Só lembrando aí que eu estou pegando exemplos do Stewart, tá? Cálculo volume 2, e o Guidorize, e aqui também faltou a que eu passei para vocês da Castaneblar, que tem algumas curiosidades a respeito das curvas, né? Então é isso aí. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Bons estudos!